Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós iremos discutir a respeito do aspecto histórico relacionado com o basquete. Pois bem, vamos criar aqui o nosso quadro para que a gente possa enumerar os principais aspectos. Muito bem, conforme nós já vimos em videoaulas passadas, o basquete ele foi criado nos Estados Unidos, mais especificamente em dezembro de 1891 pelo professor chamado James Naismith. James Naismith ele não era um americano, mas sim ele era um canadense que nasceu no dia 16 de novembro de 1861 numa bonita cidade canadense chamada de Almonte. Pois bem, no ano de 1887, James começou seus estudos na faculdade de teologia, onde ele veio se formar no ano de 1890. E um ano depois, ou seja, no ano de 1891, ele recebeu uma proposta de emprego no colégio tradicional dos Estados Unidos chamado Colégio Springfield. James foi convidado para ser instrutor de educação física. Então ele aceitou essa proposta de emprego e se mudou para os Estados Unidos. Pois bem, assim que ele chega no Colégio Springfield, ele vai receber uma tarefa e uma missão do seu diretor: criar um esporte que pudesse ser praticado em ambientes fechados, já que o inverno rigoroso da época estava impossibilitando a prática do futebol americano e do beisebol. Então, James ficou responsável por criar uma nova modalidade esportiva que pudesse ser praticada em ginásios, ou seja, em ambientes fechados. Então, ele teve a ideia de pendurar uma cesta de pêssego na altura que ele julgou ser apropriada e criou algumas regras simples. Eu chamo a atenção para vocês a respeito dessa altura que ele julgou ser apropriada, que era uma altura de 3,5 metros, que inclusive é a altura que se mantém até hoje da cesta de basquete, ok? Então, o objetivo dessa nova modalidade esportiva criada por James era conseguir incestar a bola dentro da cesta de pêssego. A equipe que conseguisse incestar o maior número de bolas em um determinado período de tempo seria declarada a vencedora do jogo. Então foi desta maneira que surgiu o basquete. A princípio, James criou 13 regras bem simples, como por exemplo, não era permitido correr com a bola nas mãos, os lançamentos deveriam ser feitos apenas com as mãos, não podendo utilizar de forma alguma os pés, e também não era permitido nem segurar nem empurrar o adversário. Regras extremamente simples. O que eu chamo a atenção é em relação ao número de jogadores em cada equipe, pois no início do basquete, nos seus primeiros anos, o número de jogadores ele não era bem definido e podia variar de 3 até 40 jogadores. E isso começou a se tornar inviável, já que o basquete ele era praticado em um ambiente menor, era praticado em ginásios. Somente no ano de 1897 que foi fixado o número de 5 jogadores em cada equipe no basquete, número que se mantém até os dias de hoje. Pois bem, outro fato interessante também é que no início, para se jogar basquete, não existia bolas específicas. Então, os jogadores eles utilizavam de bola de futebol americano para se jogar basquete. Outro fato interessante também é a respeito da cesta. A princípio, eram utilizadas cestas de pêssego, e essas cestas elas não apresentavam uma abertura na região inferior. Então, toda vez que uma equipe conseguisse converter uma cesta, os próprios jogadores teriam que subir e retirar a bola, pois ela ficava presa em cima, já que a cesta ela não apresentava uma abertura na região inferior. Então esses são alguns aspectos, né, bem interessantes relacionados à história, bem no início do basquete, ok? Pois bem, o primeiro jogo de basquete ele foi disputado no dia 20 de janeiro de 1892, no próprio Colégio Springfield, onde teve um jogo entre os alunos contra os professores, e cada equipe foi composta de 9 jogadores. Ao final do jogo, nós tivemos os alunos vencendo os professores por um placar de 5-1. Pois bem, pessoal, então essa foi a discussão do vídeo de hoje. Uma pequena abordagem acerca do contexto histórico do basquete. Espero vocês para a nossa próxima vídeo.